Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira e última aula da jornada da mediação da prática jurídica. Quem chegou até aqui já avançou bastante. E muita gente me escreveu agradecendo a segunda aula. Parabéns para aqueles que chegaram até aqui. Isso demonstra que há muitos advogados e advogadas buscando aprimorar sua profissão para a nova realidade da advocacia. Eu sou a doutora Raquel Rossi, advogada e mediadora de conflitos. Então, chegamos na nossa terceira aula. E eu vou te dizer, essa aula é definitivamente a mais importante da semana toda. Porque hoje, pessoal, é o momento que eu vou aprofundar o que foi visto na aula 1 e na aula 2. Essa é a minha intenção dessa aula. E antes de eu seguir, eu quero fazer um resumo bem rapidinho do que eu passei nas duas aulas para vocês, na aula 1 e na aula 2. Mas antes disso, eu preciso também te pedir uma coisa muito importante. Se você não assistiu às aulas 1 e 2 dessa semana, vai lá e assista. Sério, gente. Porque nessa aula de hoje eu vou te mostrar, sim, como você pode, na prática, reduzir o seu desgaste na sua advocacia e o tempo que a gente perde com o litígio, conduzindo conflitos com mais eficiência. E o principal, sem você abandonar a sua advocacia sem virar mediador. A ideia é simples, sair da teoria e ir para a prática. E eu quero te pedir uma outra coisa também muito importante. Fica comigo até o final, porque se você perder um pedaço dessa aula, você pode perder o que mais importa em todas as aulas que você assistiu. Até o final, eu vou te mostrar como você pode garantir um presente meu para você no valor de R$2.000. Isso mesmo, R$2.000. Só que sem depender de sorte. Por isso, fique comigo até o final dessa aula, combinado? Nesse encontro, eu vou juntar as 3 aulas e vou abrir uma oportunidade para você dar o próximo passo na sua carreira jurídica, na sua prática jurídica. E aplicar na advocacia o que você viu até aqui. Beleza? Vamos entender exatamente como sair do modo de uma advocacia tradicional, que está, ao meu ponto de ver, ultrapassada, e entrar aí no modo advocacia mais estratégica, e eu gosto de também dizer mais humanizada. Beleza? Então, vamos lá? Vamos recapitular a primeira aula bem rapidinho? Na primeira aula você viu por que o processo decide, mas muitas vezes não resolve o conflito do seu cliente. Você viu também o peso do litígio na vida real do advogado, trazendo, desgaste emocional, pressão do cliente, sensação de impotência, adoecimento mesmo. E ainda, que nós já sabemos, foi constatado na primeira aula, um volume absurdo de processos dentro do judiciário, uma lentidão enorme em todas as esferas, até mesmo nos cartórios. E na segunda aula, eu mostrei para você que existe uma demanda crescente de outros meios de solução de conflitos. E existem poucos advogados e advogadas preparados para conduzir conflitos com método, com mais assertividade. Eu entreguei também uma rota que foi uma metodologia que eu criei para você organizar o seu conflito, para transformar aquele ruído que você não consegue ali se comunicar com até a outra parte, mas também principalmente com o seu cliente, para transformar aquele ruído, transformar a emoção e impasse em direção real, estratégica, trazendo avanço para dentro ou fora do judiciário, dependendo de onde você vai estar ali advogando. Além da rota do conflito, que eu chamo, eu também trouxe para você que eu gosto de pensar na condução do advogado voltada para 3 tipos basicamente de condução. Eu chamo aquilo de 3C, para agir na ordem correta, quando o conflito está ali, quente, ok? E hoje eu quero te fazer, então, com base no que eu estou te colocando, uma pergunta bem simples. Como isso funciona na prática? Como que você acha que isso funciona na prática? Eu não sei se você
já participa de mediações, ou se você é um advogado que também tem a formação de mediador, ou se você é adepto à mediação, eu digo indicar o seu caso para mediação, os seus casos, principalmente na área de família, né, ou empresarial, ou também condominial, mas eu quero te trazer essa reflexão, né? Como é que você pode trazer para a sua prática esse conhecimento que eu adquiri da mediação e também dessa metodologia que eu criei com base na mediação, né, que eu venho praticando há mais de 10 anos, com base na comunicação não violenta, para trazer aqui um método mais fácil, mais prático e simples, para você poder transitar ali de uma maneira mais assertiva. Tudo isso para trazer ali para o dia a dia da sua advocacia, beleza? Então, olha só, eu quero te mostrar alguns exemplos hoje, agora, de como você pode usar as ferramentas da mediação dentro desta metodologia que eu chamei Rota 3C, ok? Que é composta por 3 pilares. O primeiro pilar é uma autoridade que eu penso que o advogado precisa ter para além do conhecimento jurídico, tá? O que é o primeiro pilar. O segundo pilar, que é sim a rota do conflito, porque ali eu trabalho 4 elementos dentro da rota, que seria recortar os fatos, trazer objetividade, trabalhar as tensões e também buscar as alternativas, rota. E os 3 Cs, que eu acredito que dentro desse mapeamento que o advogado precisa fazer do conflito, do seu cliente, tanto dentro de uma mediação quanto fora, ele tem algumas conduções importantes, que seriam, eu estou fazendo um resumo para você, tá? Conduzir de maneira, basicamente, de 3 formas. Ou ele busca clareza, clarificar ruídos e falhas de comunicação, ou ele busca conter mais ali o cliente, ou até mesmo a outra parte, numa audiência ou numa mediação, ou ele busca também conduzir, tá? Já não é mais a questão de dar clareza, ou buscar clareza, ou conter emoções, ou travas, enfim, ou tensões. Ele precisa mesmo conduzir ali, acelerar o procedimento daquela negociação ou daquela mediação, tá certo? Então, assim, eu quero trazer para você, então, a partir de agora, alguns exercícios para você refletir comigo, beleza? Então, vamos lá. O exercício 1 que eu criei para você para esta aula tem como objetivo mostrar como você pode aumentar a sua autoridade para além do conhecimento jurídico, tá certo? Para o quê? Para você alcançar resultados mais rápidos e efetivos na resolução do seu caso. Tá? Ah, Raquel, mas eu tenho autoridade. Sim, você já tem autoridade porque você é o detentor do conhecimento jurídico. Porém, você precisa ter uma autoridade mais emocionalmente inteligente, voltada para gestões das emoções, gestão da comunicação, tá certo? E todo esse método que eu crio para te mostrar é baseado nisso. Então, vamos dizer que esse primeiro exemplo vai se chamar um exemplo que eu posso denominar saindo do impulso para a condução, do seu impulso para a condução, tá certo? Mas antes de eu te mostrar esse exemplo, antes da técnica, eu quero que você olhe para dentro de você, neste momento, tá? E perceba o seguinte, como que você costuma reagir diante dos desafios que você enfrenta na sua advocacia? Tá? Essa pergunta que eu faço, ela é muito importante porque para o advogado lidar com os impulsos e lidar com os comportamentos dos clientes e das partes num todo dentro de uma mediação, ele ali assessorando a mediação ou fora, ele precisa olhar para dentro de si antes. Senão não há mudança, não há transformação. Eu falo isso por experiência. A comunicação não violenta me deu muito desse novo olhar. Nós advogados somos muito técnicos, né? A gente quer resolver de uma maneira objetiva. Por vezes, é importante, desculpa, você compreender que se você não mudar o seu mindset, se você não tiver uma autorreflexão, uma autogestão mais preparada, você pode muitas vezes perder ali o fio do conflito, enfim, você pode deixar de conduzir para um melhor acordo, às vezes não conduzir bem o seu cliente numa mediação que poderia te dar aí muito mais celeridade na resolução do seu caso. Então eu quero te fazer uma pergunta, basicamente, quando você está diante de um desafio, você reage por impulso ou você reage com consciência de condução?
Eu sei que aqui você pode responder, depende, né? Depende. Depende de como é que é o cliente, depende do estado emocional que eu tiver, mas essa reflexão eu estou fazendo para você nessa aula, que é para você abrir um pouquinho a sua mentalidade para poder te mostrar como é que seria uma condução através até da rota, né, de você recortar o fato, objetivar, trazer brainstorms de possibilidade de construção de acordo. Se você não tiver essa nova maneira de se olhar dentro dessa nova perspectiva de resolução de conflitos, você não avança. Precisa ter uma mudança interior para você poder colocar isso para fora junto com o seu cliente, junto numa negociação, numa mesa, onde você vai estar com outros advogados. Comente aqui então para mim no chat como é que é geralmente a sua condução. Mais no impulso ou mais na consciência de condução? Tá? Faz esse comentário aqui para a gente poder perceber como é que está o público hoje em dia. E aí, pensa comigo agora, tá? Pense em um cliente específico que você tenha hoje, atualmente. Um cliente, por exemplo, que seja exigente, tá? Ele quer tudo para ontem, ele te exige providência imediata, e a comunicação dele vem em tom, muitas vezes, de ameaças, ali, sutis ou cobranças. Agora, me responda aqui no chat. O que você costuma sentir nessa situação? Faz essa pausa aí. Quero que você reflita comigo. Pressão, ansiedade, medo de perder o cliente? Pense comigo. Agora eu quero que você observe a sua reação. A sua reação costuma ser automática ou consciente? Se a sua reação for automática, o padrão costuma ser prometer algo muito rápido para ele ou aceitar prazos irreais. E às vezes agir só para aliviar ali a pressão do teu cliente. Aí eu quero te dizer, isso parece profissionalismo, mas na prática coloca você em defesa. Coloca você num lugar de defesa. Então, eu quero agora que você mude o seu lugar interno para que você consiga parar, observar os fatos e perceber o estado emocional do seu cliente. Porque quando isso acontece, tá? Quando acontece do cliente nos deixar aborrecido, nos travar, nos cansar, você precisa se conectar com você primeiro, entender o que está acontecendo dentro de você, para você começar a se conectar com o outro, que é o seu cliente. O Marshall diz que se você não tiver empatia consigo mesmo, você não consegue ter empatia com o outro. Tá? Então, isso é muito importante que eu quero trazer para você, porque isso está dentro dessa metodologia que eu estou criando para advogados, dentro do pilar 1, que é essa questão da autoridade de condução, da autoridade para além do conhecimento técnico jurídico, tá certo? Bem, então você pode, diante disso, você pode, a partir dessa aula, né, óbvio que isso aqui não dá para exaurir todo o conhecimento que eu quero te passar, estou te trazendo aqui um resumo para você, tá? Mas você pode acolher a urgência desse teu cliente, ok? Só que sem você se submeter a ele. Repetindo, você pode acolher a urgência dele, mas sem se você submeter a ele. Agora eu vou te perguntar, essa reação te coloca em autoridade e autogestão da sua condução ou em defesa? Te coloca em autoridade. Você começa a realinhar a sua condução diante disso. Perceba que autoridade não é ser conduzido pelo cliente. Autoridade é estabelecer uma direção desde a entrevista com o cliente até o momento da judicialização ou não. Guarda isso, tá? Você e eu não precisamos provar nossa autoridade, porque nós já temos. O que você precisa é exercer a sua condução com mais clareza e assertividade dentro de uma nova mentalidade da advocacia. Lembre-se de uma coisa, urgência do cliente não é ordem, é um dado emocional que ele precisa, na verdade é um dado emocional que precisa ser conduzido. Conduzido por quem? Não é por ele, é por você, tá certo? Então, e quando o cliente fala, né, em tom de ameaça ou de cobrança, o que muitas vezes ativa em você
E eu falo isso com experiência, não só na minha vivência, mas também com a experiência dos diversos casos de mediações que eu já atendi em mediação, olhando para o advogado, tá certo? O que ativa muitas vezes em você é o que está ativando também dentro da sua possibilidade de conduzir ali com mais autoridade. Lembre-se, urgência do cliente não é ordem, é um dado emocional que precisa ser conduzido por você, advogado. E quando o cliente fala em tom de ameaça ou cobrança, o que muitas vezes ativa em você é: o que está ativando em mim agora é a ameaça, a minha autoridade. E aqui vem um ponto-chave. Quando você não reage à ameaça, você não perde a sua autoridade, você a recupera. Como diz um ditado oriental que eu gosto muito, tá? Haja inteligentemente mesmo diante de um tratamento não inteligente. Agora entra aqui a maturidade profissional. Antes de falar qualquer coisa, você já se dá conta do que existe por trás daquele comportamento. Você pensa, já sei, ele precisa de segurança, de atenção, de respeito, de previsibilidade. Essa clareza muda tudo. E essa clareza, ela vem de, muitas vezes, de estudos até da comunicação não violenta. E é aqui que a fala do advogado muda sem esforço. Parece que eu estou falando aqui uma coisa difícil de aplicar, mas não é. Porque você vai aplicando naturalmente. Então, você pode dizer para ele, né? Preciso que você perceba algo importante. Eu entendo a sua urgência, o impacto que isso está tendo em você, a sua necessidade de maior rapidez. E justamente por isso, o meu papel aqui é organizar esse caminho para nós termos mais clareza, para que a gente não tome decisões sob pressão. Quando o advogado trabalha através de uma gestão de conflitos pautada aí em bases vindas da mediação ou negociação, ele não deixa ser conduzido, ele conduz, tá? E aí o advogado, né, pode dizer, e que isso não gere mais desgaste do que solução. Ele está explicando para o cliente, olha, calma, eu estou buscando mais clareza, para que isso não gere mais desgaste de condução, que eu falo, dentro do processo ou fora dele. Vamos separar o que é urgência emocional do que é possível e estratégico fazer agora. Os advogados falam assim normalmente hoje com o cliente? Não falam. Né? O advogado ele se atém ao que é o jurídico ali, ao que juridicamente possível pode ser oferecido para o cliente. Tá? Então ele pode prosseguir, né? Estou colocando umas falas aqui para vocês entenderem. Assim eu consigo te conduzir de forma mais segura possível. Mais segura possível. Entendem, gente? E aí eu quero que vocês guardem uma frase chave para fixação desse resumo do primeiro pilar dessa metodologia, que é a autoridade de condução. Tá? Para que você já saia daqui com essa mentalidade diferente de como você chegou para hoje, para o que realmente, de fato, você quer construir na sua advocacia. Autoridade não é controlar o cliente, não é isso. Não é você ter o controle total do que está acontecendo. É dar um contorno e uma direção. Sabe? Quando eu fiz esse material para você, eu pensei muito nisso. Eu falei, eu não quero que eles pensem que eu estou querendo que eles dominem, sabe? Milimetricamente. Tá? Não é isso. Eu quero que você saia daqui pensando que se você não mudar a forma de você conduzir, você continua naquela advocacia litigante, que te leva para esse caminho que a gente já conhece. Cliente, eu ia falar perturbando, né? Mas a gente não pode falar assim, não é assim que a gente precisa falar. Mas cliente que está desgastado e que fica assim incessantemente em cima de você, o judiciário que não anda. Então, você mudando primeiramente a sua autoridade como advogado, trazendo essas soft skills, essas habilidades que uma advocacia estratégica e não consensual te capacita, você passa a ter uma outra condução, tá certo? Então, quero te dizer que autoridade
não é você dominar o cliente, não é isso. É você dar contorno e direção para o caso que você está vislumbrando de fazer com ele, tá certo? Então agora, depois que eu te passei esse primeiro exercício, eu quero que a gente vá para um segundo exercício, tá certo? Por meio de uma conversa guiada que eu vou simular com você aqui, dentro da área do direito de família, aplicando a rota 3C, com algumas pausas de reflexão. Eu falei para vocês que nessa aula de hoje eu ia trazer exercícios para a gente refletir, para nós refletirmos juntos. E é assim que eu estou conduzindo, tá? Vamos seguir. Vocês vão gostar muito. Vamos lá. Imagina essa conversa no seu escritório, tá? Eu coloquei essa conversa aqui para vocês de uma maneira mais resumida, mas com pausas para a gente poder refletir juntas, tá bom? Então vamos lá. Você está lá com o seu cliente no seu escritório e você fala com a... Na verdade, o seu cliente é uma mulher, é uma mãe, e você fala com ela, né? E entre uma fala e outra, você começa a se organizar por dentro. Lembra que eu falei? Autoridade de condução. Você precisa ter aquela autogestão, autoconscientização para você compreender, fazer uma escuta ativa, né? Se colocar presente com o seu cliente, tá? Então, você precisa, primeiro de tudo, essa mudança de autoridade. Não é só o jurídico que você pode apresentar para ela ali. Se você quer essa condução diferente, para que você ganhe um mercado diferente para sua advocacia, você precisa se ater a esse pilar que eu te falei, que é essa nova mentalidade da advocacia, que para mim está dentro, primeiramente, do comportamento do advogado. Então vamos lá. Vamos pensar que eu estou aqui dialogando com a mãe, tá certo? Então eu chego, mãe, antes da gente avançar, eu preciso alinhar alguma coisa com você. Alguma coisa não, algumas coisas. Aí a mãe fala para mim, veja se... Basicamente é assim que a gente, né, tem aí quando a gente conversa com os nossos clientes numa primeira reunião ou até mesmo em mediação. Então a mãe chega e fala, doutora, eu cheguei no meu limite, tá? Cheguei no meu limite, isso é muito injusto, não. O que acontece ali? O advogado precisa ter uma pausa interna e pensar o seguinte, o que ela quer dizer com tudo isso? Então ele vai buscar o quê? Qual é o tipo de condução? Clarificar, tá certo? Clarificar e dentro da rota recortar o fato. Porque quando ela fala que isso é tudo muito injusto, ela não está dizendo nada. Então você precisa o que agora? Recortar, tirar dela os fatos objetivos. Perfeito? Eu estou fazendo um resumo, gente, para vocês do que seria esse método na prática, tá bom? Vamos lá. O que geralmente um advogado falaria se ele aplicasse tudo isso, tá certo? Eu entendo o impacto disso em você, eu compreendo, né? Você o quê? Acolhe o sentimento dela. Você não vai direto para possibilidade de alternativas, você não vai direto para objetividade, não, você acolhe, tá? Aí você fala, olha, para eu seguir com você e te ajudar com mais clareza, eu preciso separar o que de fato aconteceu do efeito que isso está tendo em você, porque ela chega ali com a emoção completamente forte, né? Então o advogado ele vai conduzindo nesse sentido. Então a mãe fala para o advogado, por exemplo, né? Ele não cumpre nada do que foi combinado. Seria ali uma questão de convivência, tá bem? Eu atendo muito isso aqui no tribunal, tá? É uma questão ali de alinhamento de convivência, tá? Aí ela fala, ele não cumpre nada do que foi combinado, né? Nesse caso foi um acordo que foi feito em juízo, mas o pai acabou descumprindo. Novamente, o que foi combinado, o que não foi combinado, né? Então você faz aquele acolhimento com a parte, né, com o seu cliente, e depois você precisa ir para a rota. A rota é o quê? Você vai já para só ficar ali na questão da contenção das tensões e das emoções? Não, você não é terapeuta, mas você precisa também olhar para isso. Você já vai para as alternativas? Não. Você vai para a objetividade? Não. Você precisa entender de fato o que está por trás daqueles pensamentos e daquelas emoções da tua cliente. Então você vai para o recorte do fato. Entenderam? Recorte do fato. Tudo isso que eu estou falando com vocês, gente, não vem do nada, tá? Isso vem de muita prática da mediação e do uso da CNV na mediação. Por isso que eu tenho um livro chamado Mediação Sem Fronteiras à Luz da Comunicação Não Violenta, tá? Aí o advogado vai prosseguindo, né? Me conta então, o que aconteceu? Tu consegue me contar numa ordem? O que exatamente foi combinado? O que não está sendo cumprido? Porque aí a mãe já começa, né, a sair daquele modo ali emocional e o advogado vai dando a condução,
ok? Ele contém aquele modo emocional da cliente e vai passando para o quê? Para uma atitude mais de conduzir e de trazer recorte do fato. Então a mãe lá fala novamente: no acordo ficou definido que ele buscaria nosso filho às sextas-feiras às 18 horas. Só que ele chega atrasado sempre, ele não se demonstra responsável. Para mim, ele é um baita de um responsável, né? E quando aparece, chega atrasado, não avisa, não pensa no filho, é um absurdo, sabe? Ela continua com aquele discurso, tá? Aquele discurso de desabafo. Novamente, o advogado acolhe, mas precisa fazer o quê? Recortar os fatos, tá? Recortar o fato de forma mais consolidada. Sim, tá, entendo, tá, o advogado conversando, né? Mas, para eu avançar com um mapeamento do conflito, você explica para ela: olha, eu trabalho aqui, obviamente, eu sou muito boa de briga, mas eu sou melhor de resolver conflitos de forma consensual. Eu trabalho com mapeamento. Vamos fazer um mapeamento do que está acontecendo para eu poder compreender qual o caminho que a gente vai seguir? Aí tá, eu preciso deixar isso mais claro para você, e para isso eu preciso de uma maior objetividade da sua parte. Tá? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Né? Ele já começa o quê? Buscar especificidade na fala dela. Aí ela começa a falar, porque primeiro ela falou assim: ele nunca pega, nunca traz. Esse nunca é uma palavra genérica. Uma palavra genérica não diz nada. Um advogado precisa especificar as palavras. Não só ele, mas o cliente dele também precisa saber ser específico. CNV fala, né? Pedidos específicos e claros, porque pedidos genéricos, eles criam mais confusão do que propriamente compreensão e clareza. Então a mãe fala: mais de um mês. Aí, ufa, isso é o advogado conversando, né? Então, mais uma vez, ele continua andando com o recorte dos fatos, né? Recorte dos fatos. Tá certo, então é um atraso recorrente que está acontecendo? Entendi. Um atraso recorrente. Vem acontecendo há mais de um mês. Agora sim, ele já está começando a entender a profundidade do desgaste dela. Aí ele continua: agora eu preciso entender, por exemplo, o impacto disso, né? Como é que a criança fica com tudo isso? Aí a mãe, ela fica confusa, você sabe como é que é, eu fico muito triste, ela também fica triste, fica decepcionada com o pai, eu acho que ela pensa que o pai não gosta dela. Novamente o advogado vem e começa a trabalhar o quê? Outras habilidades. Dentro do meu método, né, eu passaria para clarificar o que significa isso, né? Como é que a criança está se sentindo? Como é que eu posso perceber melhor isso que está sendo falado? Aí o advogado vai e faz um acolhimento, faz um rapport, ok? Dá uma escutativa. Sim, eu entendi, imagino como você e o seu filho devem se sentir com relação a esse comportamento do pai. Veja, eu não falo mal do pai, eu não critico o pai. Eu vou acolhendo a mãe naquilo que ela vem trazendo. E venho muito, sim, objetivando, tá? O que ela vem me trazendo. Tá? Para quê? Porque senão a gente se perde nos fatos e acaba virando uma questão de só emocionalidade e não uma questão de realmente condução. E aí eu pergunto novamente, né? Deixa eu pensar aqui com você o que eu posso estar entendendo de tudo que você está me trazendo. Então ele está descumprindo, né? Ele, na verdade, ele está tendo um descumprimento quanto à frequência da convivência do pai com o filho. É isso, também o descumprimento do horário, com atrasos recorrentes por mais de um mês. Olha, eu repetindo, mais de um mês. Ou seja, não está acontecendo por 6 meses. Porque isso vai deixando a tua cliente mais realista com o que está acontecendo. Você não está querendo tirar dela a razão, não é isso. Você está querendo só trazê-la para um movimento assertivo e colaborativo, tá certo? E também percebo que você está me relatando que está trazendo impacto para o seu filho, né, nas emoções dele. Então, tá vendo? Então, essa construção de diálogo, isso é feito através de uma advocacia estratégica. Aí a mãe fala: ela escuta o que você falou, mas ela escuta, mas não escuta. Aí ela continua naquele movimento de litígio, né, e de revidar. Sim, mas eu não quero mais acordo, porque eu não confio mais nele. Eu não quero mais acordo, não confio mais nele. Novamente, um advogado que trabalha ali com consenso, ele entende que se tirar do judiciário é a melhor alternativa para ele, para o cliente, e ele pode cobrar pelos mesmos valores, porque você tem respaldo para isso dentro do Código de Ética, tá certo? Você vai trabalhar da mesma maneira, às vezes até um pouco mais, mas você vai ter menos tempo. Você trabalha muito,
mas com menos tempo. Do que você coloca o teu processo no judiciário, você trabalha talvez mais espaçadamente, pontualmente, mas fica lá 2, 3, 4, 5 anos. Tá? Trabalho você vai ter nos dois métodos, dos dois meios, tanto no judiciário quanto fora dele. Não é fácil você também trazer negociação para fora do judiciário. Só que eu falo, é mais prazeroso porque você resolve o conflito, tá certo? E também é mais atrativo porque você recebe mais rápido, dentre outros benefícios, tá bom? E aí vai, o que acontece? Ela vai e fala, né, olha, eu não quero mais acordo, tá? E eu não confio mais nele, ou seja, ela está resistente, ela está na defensiva. E aí o advogado novamente vai o quê? Vai para a rota, né? Bom, eu não quero mais acordo. Isso aí não é recortar fatos. Isso aí é uma frase que ela está falando porque ela não sabe expressar de fato o que ela quer. Ela está falando o que ela não quer. Então ele já identificou, ela não quer acordo, mas o que ela quer? Entende? Isso daí é o quê? É buscar para o objetivo real. Sabe o que é o objetivo real? O objetivo real, dentro da CNV, são buscar ou identificar as reais necessidades e interesses. Objetivo real. Olha que legal isso, gente. É fácil para o advogado pegar. Objetivo real. Não é o posicionamento do cliente, é o que está por trás do posicionamento do cliente. É o que ele está necessitando que não está sendo dito. Aí o advogado vai e fala, entendi. Entendi. E quando você diz que não quer mais acordo, o que você deseja então? Qual é a sua prioridade? Porque você dizer o que você não quer, tá certo, eu não quero tal coisa. Mas o que você quer então? Entendem que está faltando clareza? E isso, gente, numa conversa, isso daí não demora horas não, tá? Um advogado que tem essa condução, ele consegue conduzir isso de uma maneira muito tranquila e bem ágil, por sinal. Aí a mãe vai falar, eu quero justiça, o meu filho fica esperando horas, se frustrando, isso não é certo. Novamente, a mãe não está falando nada. Quando ela fala que quer justiça, o que é a justiça? Né? Novamente, o advogado vai para uma pausa, ali rapidinha dele, né? Dentro da condução que ele faz, e vai para onde? Objetivo real. Quando você fala em justiça, o que significa justiça para você? Aí, olha só, o advogado já faz a pergunta e ele já pode trazer algumas respostas, porque ela pode não estar tendo clareza no que ela está falando. É você ter ali uma relação mais, uma convivência mais estável para o seu filho, com estabilidade, com previsão? São regras mais claras, porque nesse momento, no andar da carruagem, ali dessa reunião prévia com esse cliente, você já está entendendo o que ela quer pela tua experiência prática jurídica. Só que ela não sabe. Seria o quê? Você ter ali uma organização, uma rotina mais prática para o seu filho? Vê se não é assim que acontece, gente. Vocês fazem aí mediação, não é assim que acontece com vocês? Quando vocês participam de alguma mediação? Ou não? Dentro da advocacia litigante? São regras claras, com novas consequências, por exemplo, se ele não as cumprir? Aí o advogado começa a trazer o quê? Objetividade. Porque os fatos já foram recortados, já saiu só daquele modo operante emocional. Aí a mãe, é isso, eu quero que ele pare de fazer isso toda semana, por exemplo. Pois ela continua falando de forma genérica, não consegue pontuar, mas o advogado vem e faz o quê? Objetiva, ok? Novamente o advogado vai dando condução e pode acessar outras formas de condução e não somente outras formas de condução. Dentro da rota, ele pode acessar, por exemplo, o T, né, de identificar as tensões dessa cliente, tá? Quando ela fala, isso, eu quero que pare de acontecer isso toda semana, porque isso me cansa, porque isso me deixa com muita raiva e tal. Não. Então, o advogado ali diz, sim, eu entendo, né? Eu entendo sim, eu quero te dizer uma coisa muito importante dentro de tudo que você está me trazendo, né? Eu não estou descartando as suas emoções, a sua raiva. Eu acho que isso é até muito plausível. Só que se a gente decidir no impulso, com base na sua raiva, né, neste momento de raiva e de indignação, por exemplo, a gente pode perder o foco do que realmente você necessita.
que seja feito para você e para o seu filho. Aí a mãe continua no discurso dela, sim, mas eu não posso simplesmente aceitar isso assim, porque qual o medo do advogado? E isso vai aqui uma dor que eu percebo muito para o advogado. O advogado tem medo de parecer ser fraco para o cliente dele. O advogado ele tem medo de parecer ser fraco, de parecer que ele não quer dar o melhor para o cliente, de que ele não quer proteger o cliente. E é aqui que está a grande diferença que eu quero te trazer. O fato de você conversar com seu cliente dessa maneira, ou de tentar mostrar para ele dois caminhos, duas possibilidades de condução do conflito, não demonstra que você é fraco. Demonstra que você tem outras habilidades. Eu cansei de ver clientes vindo a mim dizendo assim, poxa, aquele advogado não conseguiu entender o que eu queria, aquele advogado só queria saber disso ou daquilo outro. O cliente queria escuta. Então, essa é a grande chamada que eu faço para você nesta aula. Se você veio até aqui é porque você quer mudar a sua forma de advogar. Isso também fazer diferença no mundo, a partir de quem? Da própria advocacia. Porque nós somos o quê? Operadores não só do direito, mas também de uma mudança social. Então, voltando ao caso, às vezes eu faço umas reflexões assim, né? Ela continua falando, eu não quero acordo, né? Eu cansei disso tudo, ele não presta, ele mente o tempo todo e tal. Continua ali naquele modus operandi dela de criticar, enfim, ela está dentro ali daquela emocionalidade dela, a gente precisa conter e acolher isso. E aí, nesse momento que ela continua com essa fala, o advogado faz o quê? Não dá para clarificar mais nada, e nem recortar fatos, nem objetivar, ele precisa voltar e conter essa emoção dela. Porque se ela continua naquela emoção, eu não posso andar enquanto eu não acolhê-la de uma maneira eficaz. Por quê? Porque enquanto você estiver dentro de um conflito, sentimentos muito intensos, as pessoas não conseguem expressar de fato o que querem. Então elas precisam se esvaziar. Ai, Raquel, mas isso aí quem faz é mediador. Eu não tenho tempo para isso. Eu estou acabando de dizer que se você deseja sair de tudo aquilo que eu te falei na aula 1, de todas aquelas problemáticas, né, dos anseios, das dores do advogado, e você entender que você tem outras ferramentas e habilidades para lidar com o cliente, sem você sair da sua advocacia, sem você virar mediador, você vai pegar o que eu estou te dizendo e você vai aplicar isso na sua prática, entendeu? E aí, vamos lá, voltando para a rota. O advogado vai fazer o que nesse momento? Olha, eu não posso, não é agora, a intenção agora não é clarificar, porque não vai me adiantar nada. Não é recortar os fatos, porque eu já recortei vários fatos. Não é objetivar. Não, eu preciso conter novamente a emoção. Então ele fala, olha, ela falou, não sei o quê, não quero acordo, não sei o quê. Ele fala, olha, eu não estou te pedindo para aceitar nenhum tipo de acordo, né, fulana. Eu estou apenas organizando essa conversa para compreender melhor, olha bem o que ele está falando, compreender melhor as necessidades de vocês. Gente, qual advogado que fala assim hoje em dia? Não tem muitos advogados que falam assim hoje em dia. Não tem advogados que trabalham assim. Para proteger o seu filho, para evitar mais desgaste para você e para ele, para evitar que o conflito continue se repetindo e se escalando. Porque, veja, se ela está voltando para um advogado porque o pai não está cumprindo o acordo, vai escalar. Poderia pegar e entrar direto no judiciário. Aí a mãe fala, eu só não quero mesmo errar novamente. Ela está o quê? Com medo. Quando ela fala errar, aí o advogado vai para a rota de novo e fala, deixa eu ver o que tem aqui. Tensão, T de tensão, emoção, sentimento, medo. Aí o advogado, gente, mas isso parece terapizar. Não, não é terapizar, gente. Advogado lida com pessoas. Conflito, pessoa, conflito, processo. Pessoas, conflitos e processos. O advogado consensual, mais estrategista e apto para trabalhar hoje no mercado que existe aí enorme para você trabalhar, resolução de conflitos de forma mais rápida, você não está só no processo, você tem que vir para o conflito e chegar na pessoa. E para isso acontecer, você precisa ter todas essas habilidades que eu estou te trazendo aqui. E aí ele pergunta para ela, então deixa eu te perguntar com mais clareza, tá? Quando ela fala que não quer mais errar, o que pesa mais para você agora? O medo de errar? Errar com o quê? Medo de não dar certo novamente? Com outro movimento no processo? O advogado quer entender assim, que medo que ela tem?
Entende? Qual é o medo dela? O quê? É de apanhar do ex-marido? É do processo que não deu um acordo judicial e tal? O pai voltou, né, a descumpri-lo. E você tá com medo de não dar certo de novo, ou seja, passar por tudo aquilo novamente, enfim, perder seu tempo, ter que voltar e reviver novas situações. Aí a mãe escuta, mas parece que não escuta, porque a gente às vezes fala com o cliente está ali envolvido naquelas emoções, naquela insatisfação. Ela fala, meu filho e eu não merecemos passar mais por isso, é muito desgastante, estou com muita raiva, estou indignada. Enfim, aí novamente ali o advogado precisa conter, né? Precisa nomear aqueles sentimentos para que ele se conecte mais e mais com as necessidades da mãe. Porque vocês, não sei se vocês conhecem a comunicação não violenta, por trás de toda a emoção e de todo o sentimento existem necessidades. As necessidades, elas às vezes não são claras. Por isso que a gente busca reais interesses por trás de posições dentro das mediações. Então, o advogado que trabalha com ferramentas da mediação, ele faz isso. Ele acaba usando ali os estudos da mediação para chegar num lugar mais objetivado possível do que o cliente está trazendo. Então, beleza. E aí aí o advogado continua, eu preciso de mais clareza, né? Para eu poder saber qual é a melhor condução para o seu caso. Então, veja, a mãe chega ali com todas essas emoções e tal, então ele precisa entender para ver o que de fato ele vai conseguir fazer da melhor forma possível, com mais rapidez, com mais estratégia, com mais condução. E ele pode continuar dizendo, e quando a gente compreende melhor o que está acontecendo por trás, né, do que você está sentindo e tudo mais, eu tenho mais clareza do que realmente eu posso buscar para você de forma estratégica. E aí ele vai conduzindo. Nesse momento, nesse caso, já não tinha mais o que trabalhar ali. Ele já precisava conduzir, tá, para alternativas com essa cliente, porque ela já desabafou, ela já colocou, ele já fez ali o recorte dos fatos, ele já conteve emoção, ele já trouxe mais clareza e tal. Então ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, tá, diante do seu desabafo, diante do seu caso, né, ele vai explicar a parte jurídica para ela e tal. Depois de eu fazer melhor aqui um diagnóstico das suas reais necessidades, e aí ele trabalha necessidades e também a questão jurídica, tá certo? Mas aqui eu não vou entrar na questão jurídica, eu estou trabalhando com vocês habilidades, tá, e ferramentas de mediação. Lembra? Mediação não trabalha muito com o jurídico, correto? Mediação trabalha a comunicação. Então, essas habilidades que eu estou trazendo para vocês é de comunicação, para vocês lidarem melhor com os clientes. Então ele fala, olha, né, buscando compreender melhor essas suas necessidades que estão por trás desses seus medos e tudo mais, assim como as necessidades do seu filho. E aí o advogado, depois de fazer todo esse mapeamento, ele fala, eu tenho alguns caminhos para você. Né? O primeiro caminho é entrar direto com medidas mais duras, que seria voltar para o judiciário. Né? Isso tende a aumentar o conflito, né, entre vocês, claro, porque vai novamente dar uma escalada. E o outro caminho é a gente estruturar uma tentativa de ajuste, chamar esse pai para conversar, para que a gente possa buscar restabelecer ali outras regras baseadas em tudo o que você está me relatando. Tá vendo? Não somente na questão do direito, mas também com relação a todas essas suas pontuações que nós conseguimos identificar aí, como a questão dos horários, das faltas, horários mais definidos e também novas consequências, ok? Para caso ele não venha a cumprir novamente o combinado. Então, antes de eu continuar com essa condução para você e orientação do seu caso, eu preciso ainda de mais clareza quanto às alternativas que você vislumbra que possam ser aceitas por você. Tá? Qual o mínimo que você aceita dentro do que hoje a gente vem conversando, hoje o que você minimamente aceitaria, tá? E qual seria também um cenário ideal de tudo aquilo que você me trouxe. E aí, o que acontece? O advogado ele vai chegando já para perguntas com mais objetividade e dando para ela alternativas, mas depois de ter tido aquela conversa que eu relatei para vocês aqui, talvez aí por algum tempinho. Entenderam? Então, isso é uma condução diferenciada, tá? Porque é aqui que a conversa muda, de fato.
quando ela traz mais objetivo, recorte de fatos, identificação das emoções ali, para buscar alternativas. Sempre, claro, cuidando das emoções, né, organizando o impulso para que ele perca força para seguir com condução melhor, estratégica por parte do advogado. Eu poderia ficar aqui, pessoal, ainda trabalhando mais e mais esse caso com vocês, aprofundar, né, trazer outro caso, outra história como essa, mas a gente tem pouco tempo, então eu não consigo avançar muito aqui. Mas esse caso foi um caso real, lógico que eu dei aqui uma adaptada, encurtei um pouco as coisas, para dar uma sequência mais rápida para vocês. Então, assim, mais uma vez eu volto, né, a dizer que a autoridade do advogado não nasce apenas do conhecimento jurídico, nasce de condução e de uma nova forma de conduzir adaptada às reais necessidades e interesses das partes, que muitas vezes não estão atreladas somente ao que é de direito, a parte jurídica, a parte legal. Combinado? Uau! Quanto conteúdo, não é mesmo? Agora talvez você esteja pensando, Raquel, mas isso funciona no meu caso? Gente, eu preciso falar para vocês, funciona. Funciona porque você não muda o direito, você muda a condução. E a condução está presente em qualquer área. E você não precisa ser mediador para usar as técnicas e habilidades da mediação. Você vai continuar sendo advogado. A diferença é que você vai advogar com a mente de mediador. Você também pode pensar, mas eu não tenho tempo. Você não precisa de ter tempo. O que você precisa é saber uma nova estrutura, uma estrutura que vai reduzir retrabalho, desgaste e encurtar o seu caminho. Deixa eu te falar, até aqui você percebeu uma coisa importante. Advogar de forma mais estratégica não depende de dom, não é talento somente, é método, é metodologia. E método, para virar rotina, precisa de estrutura, precisa de ensino. Porque aprender uma técnica é uma coisa, sustentar condução no dia a dia da advocacia, ali sob pressão, cliente difícil, com prazo, provocação, enfim, é outra coisa. E como eu falei na aula passada, eu preparei para você, com muito carinho, um curso de mediação na prática jurídica, um curso de mediação para advogado, para te capacitar na sua advocacia sem você virar mediador. Esse curso é para advogados e bacharéis que querem o quê? Reduzir desgaste e tempo do litígio, conduzir clientes em negociações com mais segurança, com mais estratégia, mais rapidez, aumentar a sua taxa de acordos dentro do seu escritório, reduzir a escalada do conflito, se posicionar como referência em solução. Então, eu quero te dizer o seguinte, nesse curso, o que você vai receber? Vou ser bem objetiva. Deixa eu te explicar o que tem dentro desse curso para você. Dentro dessa plataforma, você vai fazer uma trilha comigo. Você vai do ponto em que o conflito te puxa até o ponto em que você vai conduzir com método, de forma diferente do que você fez até hoje. Primeiro, eu vou te dar um olhar que muda o modo como você enxerga o conflito. Tá? No módulo de teoria do conflito, você entende por que um caso que parecia simples, de repente vira uma guerra. Você vai enxergar a diferença entre disputa e conflito, teorias também do conflito. O que faz o conflito escalar? Como é que é a escalada do conflito? E como emoções, comunicação e percepções entram dentro disso tudo? É um tipo de advocacia que você vai fazer diferente do que você fez até hoje. Bem, aí você pode dizer, e aí, como é que eu faço para fazer tudo isso? Muita gente trava por medo de errar. Aí no módulo do Código de Ética da Advocacia, eu vou te mostrar tudo sobre a postura do advogado dentro dessa nova modalidade de compor e de trabalhar conflitos dentro ou fora do judiciário. Eu vou te mostrar honorários, como que você vai conduzir a sua advocacia respeitando o Código de Ética. Você vai receber ali como que você pode cobrar os seus honorários. Você também pode receber dentro desse módulo questões, por exemplo, de
será que eu posso mediar? Será que eu não posso mediar? Quando que eu posso mediar? Quando que eu posso ser mediador? Quando que eu posso ser advogado? Enfim, você precisa entender que você, como advogado, você precisa atuar ou como advogado ou como mediador. Você não pode atuar fazendo as duas atividades. O Código de Ética não permite isso. Então, eu vou te trazer o mínimo de informações necessárias para que você possa se conduzir, né, de uma maneira mais assertiva quando você estiver ali usando de habilidade de mediação dentro da sua prática jurídica e também quando você estiver atuando como mediador, apenas mediador, né, sem ferir ali o Código de Ética, para que você não fique com nenhuma pulga atrás da orelha, tá certo? Para você ter bastante segurança naquilo que você está fazendo. Outro módulo também muito importante que eu preciso trazer para você é te mostrar o porquê, tá? Que o Brasil inteiro está indo para esse caminho de resolução de conflito. Então, eu tenho para você também um módulo que vai trazer as bases constitucionais e legais, tá? Para você entender o que está por trás ali do CPC e da lei de mediação no que se refere na sua advocacia e também no que se refere à mediação. Também tem um módulo que é muito importante, que eu acho assim, que você precisa conhecer, que é o módulo dos princípios da mediação. Raquel, mas eu tô estudando para ser um advogado e não para ser mediador. Só que quando você estiver dentro de uma mediação, por exemplo, no Sejusc, assessorando o seu cliente, é importante você saber os princípios, tá? Que o mediador precisará respeitar dentro da mediação. Isso vai te dar mais autoridade e mais conhecimento de como você vai atuar ali dentro daquela mediação, perfeito? Você é advogado, atuando dentro da mediação. E você é advogado, não atuando dentro da mediação, obviamente você não vai precisar se ater aos princípios. Mas esses princípios eu vou te trazer nesse curso, porque se você estiver atuando como advogado dentro de uma mediação, você vai precisar ali conhecer esses princípios, ainda que o mediador, ele costuma falar nas sessões de abertura sobre esses princípios, tá bem? E aí a gente vai o quê? Para a mediação judicial, tá? Nós vamos cair dentro de um módulo que eu vou trazer para você, a mediação judicial. Nesse módulo você aprende quando cabe, quando não cabe, tá? O que são os direitos indisponíveis, autocomposição, como é que funciona a audiência de mediação, quando se faz o convite, quais são os requisitos, acordo, presença do advogado ou não, e o que acontece nos sejusques, enfim. Vou trazer para você ali um panorama da mediação judicial. Só que também tem um lado fora do judiciário. Então, tem um módulo só para te apresentar a mediação extrajudicial. Lá você vai aprender como o procedimento funciona, ou seja, como funcionam as sessões conjuntas, privadas, tá? Termo final, força executiva do acordo, enfim, cláusula de mediação, convite, toda a parte de mediação extrajudicial eu vou trazer para você, advogado, para que você possa compreender também, quando você quiser indicar o seu caso, né, o seu cliente para uma mediação, e você vai assessorá-lo nessa mediação, você vai fazer ali uma parceria com... Uma parceria não, você vai, por exemplo, oferecer para o seu cliente essa sugestão, né? Porque você pode fazer, sugerir. Já o mediador já não pode, tá vendo? Já o advogado pode. Então, você vai sugerir para o teu cliente, olha, vamos buscar um mediador, porque esse teu caso aqui pode ser bem interessante para uma mediação. Tá? Então, você vai ali aprender nesse módulo como é que se dá essa mediação extrajudicial, tá certo? Então, é importante também para você isso. Aí vem um outro módulo, tá? Onde eu mostro para você como é uma declaração de abertura feita pelo mediador. É um módulo curto, mas é importante para você entender ali qual a sua importância, tá bem? Dentro de todo o procedimento de mediação que você pode, de repente, estar inserido, tá? Essa declaração de abertura que o mediador faz, tá? Você, advogado, não faz declaração de abertura em nenhum momento, porque declaração de abertura ela é uma fase dentro do procedimento de mediação. Tá? Então, quando você estiver ali assessorando o seu cliente dentro da mediação como advogado, você vai estar ali praticando tudo que você vai conhecer nesse curso, você vai estar ajudando,
colaborando, contribuindo para que você consiga chegar num acordo ali naquela sessão de mediação. E você também vai estar ali dentro dessa primeira fase. Talvez você esteja ali dentro dessa primeira fase que se chama fase de abertura, sessão de abertura. A importância dessa fase é muito dentro do procedimento da mediação. E possivelmente você vai escutar do mediador, né, a importância também do seu papel dentro desse procedimento. Então, estou te dando todo um panorama, tá bem? Eu já fiz vários cursos de mediação para advogados e eu sei que esse curso que eu estou te oferecendo, inclusive eu fiz esse curso, né, preparei esse curso para você com base em todos os meus materiais que eu já estudei, de anos, tá bem? De cursos de mediação para advogado, enfim. Então, estou trazendo para você toda a minha bagagem para que você entenda aí todos esses módulos, esses conhecimentos, esses estudos para você aplicar na sua vida profissional. Você também recebe, veja bem, olha quanta coisa, você também recebe um módulo somente de habilidades. Habilidade de comunicação e de gestão do conflito na prática jurídica, tá bem? Tanto para você atuar no seu escritório como advogado e também tanto para você atuar dentro de uma mediação. Você foi convidado, o juiz te encaminhou para uma mediação dentro do Sejusc. Você vai ter esse módulo aí, vai te dar uma visão panorâmica de como você pode se conduzir, se portar, ok? Contribuir, colaborar com o mediador e com as partes, tá certo? Bem, um outro também muito importante, além desse módulo de habilidades, tá? Eu fiz um módulo separado, tá? Muito interessante, com assuntos muito novos, sobre gestão das emoções no conflito. Tá? Esse módulo eu amo, porque eu vou trazer para esse módulo base da comunicação não violenta, para você estudar sobre isso, porque um advogado que entende de emoções e de gestão das emoções sabe nomear ali as emoções, tanto dos seus clientes, até mesmo da outra parte, ou as próprias emoções, é muito produtivo isso para a busca de resolução de conflitos, tá certo? Sabemos que por trás de emoções tem ali pedidos que que nós não estamos conseguindo identificar. Então é muito importante. E para finalizar, tá certo? Todo esse conteúdo vasto que eu vou trazer para você nesse curso, nesse segundo curso, porque essa é a segunda jornada que eu estou oferecendo nesse ano, quer dizer, a primeira foi no ano passado, né? Nesse ano, e de forma inédita, que eu estou trazendo agora, e em primeira mão para você, tá? Preciso dizer isso com muito orgulho, um módulo completo, tá? Uma metodologia de gestão e mapeamento de conflito para advogados. Dentro dessa metodologia que eu criei, eu coloco a minha visão, o meu modo de enxergar, como que o advogado pode atuar ali. E eu pegando tudo que eu aprendi de mediação e de comunicação não violenta para o advogado. Essa metodologia que se chama Autoridade Rota 3C, para organizar o conflito, transformar ruído, emoção, impasse em direção estratégica e avanço real dentro e fora do processo judicial, tá certo? Então, um método para advogado, principalmente sair do modo reagir para conduzir e do hábito de judicializar para o de negociar. Esse segundo, então, muito forte, do hábito de judicializar para negociar, certo? Bem, agora, talvez você esteja pensando aí do outro lado da tela. Raquel, isso é maravilhoso. Mas será que eu preciso de um curso realmente? Será que eu não posso tentar aprender isso sozinho, lendo um livro, lendo um manual e tudo mais? Quem sabe talvez eu possa deixar isso para depois? Olha, gente, eu queria falar com vocês. Eu prometi que ia te mostrar tudo o que é necessário para você desenvolver, né? Ferramentas, principalmente ferramentas e habilidades da mediação na sua prática da advocacia. Então me diz, você é esse advogado? Você é essa advogada que está pronto, que está pronta para fazer a sua parte? Agora é o momento de decisão, porque hoje você tem 3 caminhos para seguir. No primeiro caminho, você pode sair daqui e continuar sendo puxado, sendo puxada pelo conflito, pelo processo, pela demora do judiciário e para receber seus honorários também. Agora, isso custa retrabalho e desgaste da sua advocacia. Você também tem um segundo caminho, que é você
tentar fazer sozinho, tentar fazer sozinha. Você pode até avançar, mas talvez você volte lá para o automático, justamente quando o conflito te aperta, ali, dentro do teu caso jurídico. Já no terceiro caminho, você pode dar o passo que muda tudo na sua vida profissional e até pessoal. Você pode dizer sim para você mesmo, você pode dizer chega e eu quero sim aprender outras formas de advogar que me dê mais rapidez na solução dos meus casos. E entrar para o curso que eu estou te oferecendo hoje, que se chama Mediação na Prática Jurídica, Mediação para Advogados. E ter um caminho estruturado, um caminho com conhecimentos, um caminho onde eu vou te oferecer uma metodologia, um repertório meu com treino guiado. Bem, daí você vai estar se perguntando, eu tenho certeza, mas Raquel, quanto custa tudo isso? Quanto isso custa? E talvez venha aquele pensamento na sua cabeça que também passa pela minha. Ah, esse curso deve ser caro demais. Deixa eu só te falar uma coisa, com muita honestidade. Quando alguém diz que o curso é caro, tá? Quase nunca é só sobre o dinheiro. A gente sempre pensa assim, ai, será que isso vai funcionar? Será que isso vai dar retorno? Por quê? Quando você vê que algo vai te dar um resultado, algo que vai complementar a sua profissão, você não acha o curso caro. Agora, eu quero te fazer uma outra reflexão. E se fosse você que tivesse feito 5 anos de faculdade, 2 pós-graduações, que estivesse coordenando uma comissão de mediação e advocacia consensual da OAB por mais de 5 anos, tivesse escrito já alguns livros, tivesse tentado, errado durante anos, né, para finalmente descobrir um método que funciona. Quanto que você cobraria para entregar tudo isso que você aprendeu? Eu vou ser sincera com você. Eu vou falar para você, se alguém tivesse trazido uma oportunidade dessa para mim lá atrás, quando eu estava lá começando e eu tivesse acesso a todo esse conhecimento e soubesse o que e o quanto isso me destravaria dentro da minha advocacia, eu pagaria 4, 5, 6 mil reais. Sim, eu pagaria. Mas é óbvio que eu não vou cobrar isso de você. Não vou. Eu não vou cobrar nem metade disso. Eu não vou cobrar nem 1/3 disso. Sabe por quê? Porque eu quero muito que você conheça o que eu preparei para você neste curso. Essa é a minha missão. Você lembra disso? Eu falei sobre isso na primeira aula. Eu falei, minha missão agora é te mostrar o que eu sei, para que você também possa usar a mediação e suas ferramentas na sua prática jurídica. Sabe por quê? Porque, gente, eu acredito no conhecimento que eu estou compartilhando, porque eu vejo resultados. Então, o valor normal para toda essa capacitação é de R$ 1.997. Mas calma, você vai ter um desconto especial, sim. E o curso vai custar para você apenas R$ 497. É isso, R$ 497. Mas eu quero te dizer que esse valor vai ser até o dia 13 de fevereiro. 13 de fevereiro, sexta-feira que vem. Depois do dia 13 de fevereiro, esse valor vai subir para R$ 697. É uma oportunidade incrível. Incrível que eu estou proporcionando para você. E outra coisa que eu quero te passar. Você ainda pode parcelar esse valor de 497 em até 12 parcelas de 49 e alguns quebrados. Menos do que uma pizza por mês. Gente, eu recomendo que você aproveite esta turma, porque esse é o valor com desconto especial realmente que eu estou fazendo. Tá? Eu não posso garantir que esse valor continuará nas próximas turmas, nos próximos meses, tá bem? Porque possivelmente ele vai subir. E se você ainda tiver dúvidas, deixa eu te falar uma coisa. Você tem a garantia, lógico, de 7 dias, para você ter total segurança.
7 dias é o tempo suficiente para você conseguir saber se esse treinamento, esse curso é para você ou não. Então, você entra e se não fizer sentido, você solicita o reembolso lá pela plataforma da Hotmart e você recebe 100% de volta. E uma informação especial para esse curso, especificamente para esse curso. Em virtude do feriado, desse feriado que nós vamos ter semana que vem, a aula de boas-vindas que eu também criei para conhecer você melhor e de mais pertinho, será depois do carnaval. Claro, porque se eu fizesse agora, você talvez não pudesse participar. Então vai ser no dia 19/2, ou seja, depois de quartas-feiras de cinza. Então você vai poder estar comigo ao vivo na aula de boas-vindas. E o material todo vai ser liberado a partir do dia 23, na segunda-feira seguinte, ou seja, você vai ter tempo para curtir seu carnaval, se organizar para começar os estudos. E eu quero também te passar uma informação especial, tá? Que eu também decidi agora de última hora, conversando com a minha equipe. A primeira aula do dia 23 será ao vivo comigo. Eu não consigo, gente. Eu preciso ver os alunos, eu preciso conversar. Tá bem? Então, dia 23, a primeira aula comigo, dia 23/2, vai ser ao vivo, tá? As demais serão disponibilizadas na plataforma. Então, vamos lá? Recapitulando. Então, você tem 7 dias a partir do dia 23/2 para solicitar o seu reembolso, tá bom? Agora, eu quero te falar dos bônus. Essa é a parte que eu mais gosto. Deixa eu te explicar como vai funcionar. Nós temos aqui o grupo VIP, tá? VIP dos super interessados, porque eu já tenho pessoas super interessadas. E qual é a vantagem de você entrar nesse grupo VIP? Gente, a vantagem, ela é incrível, tá? A vantagem é incrível e simples. Preste atenção. Você entra primeiro, tá? E você ganha o melhor pacote. E como é que você entra primeiro? Você lembra que eu falei lá no início de um bônus presente sem sorteio? Então, pois é esse aqui agora. Esse bônus VIP só é válido para os primeiros 15 pessoas inscritas no grupo do WhatsApp VIP. E o que você precisa fazer para ter a chance desse bônus? Você precisa entrar no grupo VIP de pré-matrícula, que vai ser aberto agora no finalzinho dessa aula. Para entrar, então, é simples. Você precisa apontar o teu celular para o QR Code, que vai aparecer aqui na tela, ou desse lado, e ele vai te levar diretamente para esse grupo VIP, tá bem? De pré-matrícula, não é ainda a compra do curso. E se você preferir, a minha equipe também vai enviar o link do VIP no grupo do evento, tá bom? Lá no WhatsApp e também no seu e-mail. Então preste atenção no que você ganha estando entre os 15 VIPs dos super interessados para esse curso. Agora que vem o melhor. Você vai ganhar um diagnóstico, um mapeamento de conflito personalizado de algum caso do seu escritório por R$ 2.497, mas você vai pagar somente R$ 497. Isso mesmo, porque você vai ganhar R$ 2.000 de presente entrando nesse grupo VIP comigo, tá certo? E, além disso, desse diagnóstico, desse mapeamento que eu vou fazer com você ao vivo, além disso, você também recebe acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, tá? Plantão de dúvidas mensal via Zoom comigo por 1 hora, por 12 meses. Vai ganhar de presente o meu livro Mediação Sem Fronteiras à Luz da Comunicação Não Violenta, autografado, e um e-book lindo que eu tenho de comunicação não violenta, tá certo? E, além disso, como eu te falei, aquele mapeamento maravilhoso que eu vou construir com você para você buscar resolver o caso do seu escritório com mais rapidez, com mais assertividade e resultados para as partes, enfim, para os teus clientes. Vamos analisar juntos um caso seu real. Agora, eu preciso dizer, atenção, tá? Tem uma regra importante. Somente quem estiver dentro do grupo VIP, dos super interessados, vai receber o link da compra primeiro. Para você ter acesso a esse grupo, a esses bônus especiais, você precisa estar dentro desse grupo VIP, porque lá nesse grupo você vai receber primeiro o link de compra.
O link da compra vai ser liberado somente na segunda-feira. Eu não vou liberar link de compra para ninguém hoje. Na segunda-feira, dia 9, bem cedinho, das 7 às 9 da manhã, eu vou liberar o link de compra para os primeiros 15 inscritos e que estiverem entrado nesse grupo VIP. Eu acho que eu consegui explicar bem, não é isso? Mas eu vou recapitular. Para tentar garantir o bônus do VIP, dos super interessados, você precisa entrar nesse grupo VIP de pré-matrícula, ok? Hoje, tá? E pelo link que está aqui na tela, pelo QR Code. E ficar atento que na segunda-feira, a partir das 7 horas, de 7 às 9, na segunda-feira, dia 9, iremos disponibilizar o link para a compra do curso pelo grupo do WhatsApp. Combinado assim? Vocês entenderam? Seguindo, então. Agora você pode estar se perguntando, tá, Raquel, e se eu entrar e as 15 vagas acabarem? Funciona assim, se você tentou entrar no grupo do primeiro, né, do grupo VIP, mas as 15 vagas já foram preenchidas, você não fica de fora. Lógico, você entra no segundo bônus. E o que você ganha? Acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, plantão de dúvidas comigo também, uma vez por mês, no Zoom, ao vivo, e um bônus extra, mentoria individual comigo de 1 hora no Zoom, quando você quiser lançar mão dela. E um e-book de CNV também, perfeito? Então é isso. E quem entrar mais tarde, tá? Quem entrar mais tarde vai ter acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp e o plantão de dúvidas mensal comigo por 12 meses, para a gente falar de forma ao vivo sobre a matéria, tirar dúvidas, enfim, a gente trocar ali todo mês juntinhos ali no Zoom, conversando ao vivo. E para encerrar, deixa eu te explicar rapidinho como vai funcionar o curso, tá bem? Agora preste atenção, porque nós estamos aí em véspera de feriado. No dia 19, às 20 horas, eu vou dar uma aula ao vivo de boas-vindas, tá bem? A partir do dia 23/2, você seguirá assistindo às aulas pela plataforma, tá bom? Então, é isso, pessoal. Gratidão por você ter ficado comigo até aqui. Isso já diz muito sobre você, de verdade. Não é todo mundo que chega até a última aula. Muita gente para no meio do caminho, desiste. Você não, você ficou. E quem fica até o fim já está diferente, já está buscando mudança, tá certo? Eu sei que a sua advocacia pode subir de patamar, eu sei que você consegue, o curso existe por um motivo, para você não precisar carregar tudo sozinho, porque sozinho não dá, né? Sozinho nós ficamos desanimados. Eu quero agradecer por me deixar fazer parte desse momento da sua vida. Obrigada de coração por acreditar que ainda dá tempo de viver a advocacia que você imaginou quando escolheu esse caminho, tá certo? Eu te vejo na aula do dia 19/2, às 20 horas, estaremos juntos. E no dia 23 também, essa aula será ao vivo, estaremos juntos. E agora é com você. Te aguardo no curso. Um beijo grande e até a próxima. Olá, meu nome é Carla Alves, eu sou advogada e eu vou passar aqui para falar rapidamente com vocês como foi a minha experiência no curso Mediação na Prática Jurídica. Bem, antes de iniciar o curso, eu tinha alguma ideia do que seria, né, um advogado consensual. É aquele advogado que sempre tenta buscar o acordo, né? Eu tive uma experiência que eu morei fora do país, e em Bruxelas, e eu assisti algumas audiências, e nessas audiências eu identificava que lá eles tinham muito essa questão da mediação dentro dos escritórios de advocacia, e eu achei aquilo fantástico. Só que eu voltei para o Brasil e eu fiquei muito intuitiva, e esse curso ele pôde trazer à tona técnicas que são encantadoras, que é da comunicação não violenta, técnicas da mediação, que é algo que realmente pode transformar toda a sua advocacia. Quando você traz essa consciência para o teu cliente, né, até mesmo para quem você dentro de uma sala de audiência, para uma negociação, né, então você consegue trazer essa consciência, e isso dá um desgaste emocional infinitamente menor para todas as partes. Você consegue organizar o diálogo e soluções mais conscientes e eficientes
para todas as partes. Então, eu recomendo muito esse curso para aquele advogado que está cansado de desgaste com litígio, sem conseguir olhar para a solução de forma humana, né? Aqueles que quer conduzir o conflito com mais estratégia, né? Trazendo mais à tona alguns pontos que às vezes ficam sem solução, né? Consciência e com autoridade do advogado. Não, e assim, gente, por fim, o ponto culminante realmente é ser um advogado mais humano, aquele advogado que realmente está disposto a solucionar a questão do teu cliente, e não só de uma forma técnica, mas também com humanidade.